Bom dia, espero que hoje todos possam ter um dia maravilhoso. Vamos continuar nossa leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler 1 Nefe capítulo 10. O cabeçalho. Leí prediz o cativeiro na Babilônia, fala da vinda entre os judeus de um Messias, um Salvador, um Redentor. Fala também da vinda daquele que batizaria o Cordeiro de Deus. Leí fala da morte e ressurreição do Messias. Compara a dispersão e a coligação de Israel a uma oliveira. Nefe fala do Filho de Deus, do dom do Espírito Santo e da necessidade de retidão, aproximadamente 600 a 592 a.C., final do cabeçalho. Vamos ler então agora o capítulo 10. E agora eu, Nefe, continuo a fazer nestas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado o relato do seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvesse voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou, referindo-se aos profetas, do grande número que havia testemunhado estas coisas concernente a esse Messias, que ele havia falado, ou seja, esse Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão, e também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito estas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ele seria novamente reunida, ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. E com essas palavras meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. E aconteceu que eu, Nefe, depois de
ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele viria numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o caminho está preparado para todos os homens, desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus. E nada que é impuro pode habitar com Deus. E sereis, portanto, afastado para sempre. E o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar estas coisas e não as reter. Fim da leitura do capítulo 10. Algo que me impressionou muito neste capítulo 10, na verdade, eu conheci o livro de Mórmon quando eu tinha 18 anos. E eu, todos os anos, já estou com 61, todos os anos eu pude lê-lo uma, duas, às vezes mais vezes, 3 vezes, 4 vezes no ano. Então eu sempre li várias vezes o livro de Mórmon, né? Todos os anos tenho lido. Esse é o meu livro, né? Que é o livro que eu mais leio na vida. Mas tinha uma passagem que durante os meus primeiros 20 anos, eu acho, como membros da igreja e conhecendo o livro de Mórmon, que era ali no versículo 17, que Nefe fala assim: e eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. E eu, adolescente, sempre que eu chegava nesta parte, eu também tinha desejo de ver a árvore da vida que nós vimos no capítulo anterior, né, nos anteriores, no capítulo 8. E eu queria ver a árvore, eu queria ver o grande edifício, eu queria ver todo o sonho de Leí, a visão de Leí, né? E eu fazia isso frequentemente. E depois de uns 20 anos, eu acho, um dia eu estava lendo, e quando eu cheguei nesta parte, eu queria ver. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o problema era eu, então, né? Que não tinha as visões, eu era o problema. Então eu me ajoelhei e comecei a orar, pedindo ao Senhor que eu gostaria de ver a árvore. E aconteceu uma experiência muito especial, muito sagrada. Como um flash na minha mente, vieram muitas vezes, quando o Senhor me revelou alguma coisa, as orientações que recebi. Foi uma experiência tão sagrada, e daí eu entendi que o sonho de Leí, a visão de Leí, né, ela era necessária para Leí e sua família, e também para nós aqui nos nossos dias, né? Mas eu tinha revelações para os meus dias, para as coisas que eu realmente precisava. E isso foi uma experiência tão especial que eu fiquei parado, assim, eu não continuei a oração, fiquei pensando nas várias vezes que o Senhor me revelou coisas e visões, enfim. E daí eu só terminei em nome de Jesus Cristo, amém, me sentei e fiquei ponderando sobre tudo que o Senhor tinha me mostrado. E por que compartilhei isso com você hoje? É que talvez, como eu, você esteja pensando assim: será que o Senhor pode me revelar coisas? Será que eu posso receber a revelação? E as perguntas mais sagradas que nós fazemos, né? Qual o propósito da vida? Por que estou aqui? Enfim, as perguntas íntimas que vêm lá do nosso coração e é aquilo que realmente importa na vida. E eu gostaria de testificar hoje que Deus vive. E Ele conhece a cada um de nós, Ele conhece você. E ele com certeza pode te revelar muitas coisas. Talvez já tenha revelado, talvez você não tenha apenas percebido.
E eu faço um convite para que você possa se ajoelhar e orar a Deus. Uma sugestão de como fazer é: fale com Deus como se você estivesse falando com outra pessoa. Fale assim: meu Pai Celestial. E daí fala as coisas do seu coração. Ah, eu sou grato pela minha vida, pelas coisas que tem me dado, pela experiência de vida. Enfim, as coisas que você tem que no seu coração para agradecer. E depois faça as perguntas que você quer fazer sobre o caminho que deve seguir, como ajudar alguém, um filho, esposa, enfim. E depois termina assim, ó: em nome de Jesus Cristo, amém. Porque o Salvador Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai, nosso Salvador, Redentor. E sempre que oramos ao Pai Celestial, conversamos com Ele em nome de Jesus Cristo, amém. E eu sei que o Senhor responde às orações. E essa é a pequena mensagem de hoje. Desejo um dia maravilhoso para você. E não importa qual a aprovação, se estivermos com o Senhor, nós vamos estar bem. Abraço e um bom dia.